Olá, neste vídeo nós vamos calcular o limite trigonométrico fundamental. Esse limite é o seguinte: a gente vai mostrar que o limite de seno de x sobre x, quando x converge para zero, é igual a 1. Esse limite vai ser muito importante para a gente, porque ele vai nos permitir, a partir dele, calcular outros limites mais complicados envolvendo funções trigonométricas. Bem, então vamos calcular esse limite, ok? Então, como a gente vai fazer isso? O que eu vou fazer aqui de fato é calcular o limite lateral quando x tende a zero à direita de seno de x sobre x. E vou mostrar que isso é igual a 1. De uma maneira análoga, não vou fazer aqui, mas você pode fazer em casa se você quiser. Você pode calcular o limite lateral à esquerda, quando x tende a zero, de seno de x sobre x, e mostrar de uma forma análoga que é igual. Portanto, os limites laterais existem e são iguais. Portanto, o limite bilateral, quando x tende a zero, de seno de x sobre x é igual a 1. A vantagem de trabalhar com limites laterais, nesse caso o limite lateral à direita, é que isso nos permite assumir um pouquinho mais sobre x. Bem, como x está tendendo para zero, é claro que a gente pode supor que x, durante toda a nossa argumentação, que x é muito próximo de zero. Mas como é o limite lateral à direita, x está se aproximando de zero à direita, a gente pode supor que x é positivo. Isso vai ser bem útil na nossa ilustração das figuras geométricas que a gente vai precisar desenhar, ok? Pois bem, vamos começar com a nossa demonstração de que esse limite lateral é igual a 1. Tomemos x próximo a zero, x positivo. Bem, esse x define um setor no círculo unitário, este aqui. É o primeiro quadrante de um círculo de raio 1, com o centro na origem, e esse x define um setor, um pedaço de uma pizza aqui, de ângulo x radianos aqui, ok? Esse ângulo aqui é de x radianos. Pois bem, o que são as funções seno e cosseno? Bem, para um ângulo entre 0 e π sobre 2, o que é o nosso caso, porque x é positivo e está bem próximo de zero, seno e cosseno tem uma interpretação bem simples, não é? Uma interpretação geométrica bem simples, que é a seguinte: considere este pontinho aqui. Esse pontinho aqui, ele define um triângulo retângulo, que é esse triângulo retângulo que eu desenhei aqui. Eu traço um segmento vertical com início nesse ponto, descendo até atingir o eixo x. Isso define um ângulo reto aqui e um triângulo retângulo cuja hipotenusa é esse raio do círculo unitário. Portanto, o tamanho dessa hipotenusa é 1. E temos dois catetos aqui. Temos um cateto vertical e um cateto horizontal. Se x está entre 0 e π sobre 2, o comprimento deste cateto horizontal é exatamente cosseno de x. E se x está entre 0 e π sobre 2, então o comprimento desse cateto vertical é seno de x, ok?
Se nós tivéssemos um ângulo em outro quadrante, então o tamanho dos catetos também estaria relacionado com seno e cosseno, mas não seriam exatamente o comprimento, mas seria igual ao comprimento desses catetos a menos de um sinal, tá certo? Então é um pouquinho, ligeiramente mais complicado em outros quadrantes, mas no primeiro quadrante é simples assim. Seno de x e cosseno de x são números positivos que coincidem com o comprimento destes catetos. Ok? Muito bem. Eu vou precisar de um outro triângulo retângulo, que é esse triângulo retângulo que eu desenhei aqui. Como eu obtenho esse triângulo retângulo, eu faço o seguinte, eu considero esse ponto aqui do círculo unitário, esse ponto é o ponto 1, 0, e traço um segmento vertical, traço uma reta vertical aqui, e pego esse setor e prolongo esse setor até atingir, até cortar essa reta vertical, tá certo? Vem cortando essa reta vertical nesse pontinho aqui. Pronto, defini um triângulo retângulo maior aqui. E quais são as dimensões desse triângulo retângulo maior? Bem, algumas dimensões são bem fáceis. Esse cateto aqui, o cateto horizontal que vai daqui até aqui, tem comprimento claramente igual a 1. Ok? Agora, o comprimento desse cateto aqui não é tão claro, né? Então, vamos chamar o comprimento desse cateto de y. Muito bem. Quem é y? Como é que eu descubro esse y? É fácil, olha só. Esse triângulo retângulo maior é similar a esse triângulo retângulo menor. Por quê? Porque eles têm dois ângulos iguais, dois ângulos em comum. Aqui a gente tem um ângulo reto, exatamente como aqui, e esse ângulo aqui é o mesmo para ambos os triângulos retângulos. Portanto, eles são similares. Portanto, é fácil descobrir quem é y, porque eu sei as dimensões dos catetos do triângulo retângulo menor. Então, y está para o comprimento desse cateto, que é seno de x, da mesma forma como o comprimento desse cateto horizontal do triângulo retângulo maior está para o comprimento do cateto horizontal do triângulo retângulo menor, que é cosseno de x. Portanto, é claro, a gente deduz que y é igual a seno de x sobre cosseno de x. Portanto, o comprimento desse cateto vertical do triângulo retângulo maior é tangente de x. Pois é. Então, esse cateto aqui tem comprimento tangente de x. Portanto, nós sabemos as dimensões desse triângulo retângulo maior. Muito bem. Eu estou interessado nas áreas desses triângulos retângulos. Na verdade, eu estou interessado na área desses dois triângulos retângulos e também na área do setor original, certo? Então, vamos calcular essas áreas. Então, comparando essas áreas, a gente vai conseguir calcular o limite trigonométrico fundamental. Vamos começar com a seguinte área. Essa área vermelha aqui. Vamos chamar essa área de A1. Então, A1 é a área da região vermelha. Qual é essa área? Bem, isso é um triângulo retângulo. É muito fácil calcular a área. Como qualquer triângulo, é
o comprimento da base vezes a sua altura dividido por 2. Então, a base tem comprimento cosseno de x. A altura desse triângulo retângulo é seno de x. E eu vou dividir por 2. Essa é a área da região vermelha. Bem, mas eu tenho uma outra área que eu estou interessado, que é a área do setor original de ângulo x, certo? Dentro do disco unitário, disco de raio 1, e com ângulo x radianos, ok? Bem, qual é esta área? A área da região azul. Vamos chamar essa área de A2. Então, a área de um setor, você deve ter aprendido num colégio. No colégio é fácil de calcular. A área do disco unitário todo, é π vezes o seu raio ao quadrado. O raio é 1, portanto, a área do disco todo de raio 1 é exatamente π. Mas eu só quero a fração dessa área que está dentro desse setor, certo? E qual é essa fração? Bem, eu tenho 2π radianos e eu peguei só x radianos. Então, essa é a fração da área total do disco que eu peguei. Essa é a área da região azul. Então, esse π corta com esse π e ficamos com x sobre 2. X sobre 2 é a área de um setor do disco unitário com ângulo x radianos. Muito bem. E a última área que eu estou interessado é a área do triângulo retângulo maior, que é essa área laranja aqui, certo? Então, essa área é claramente maior do que a área do setor azul, certo? Vamos calcular esta área. Vou chamar essa área laranja, da região laranja, como A3. Então, qual é essa área? De novo, um triângulo retângulo, facílimo calcular. Base, comprimento da base, o comprimento da base é 1, vezes a altura desse triângulo retângulo, que é tangente de x, dividido por 2. Portanto, vamos ficar com 1 vezes tangente de x, que é seno de x sobre cosseno de x, e eu tenho que pegar metade disso, ou seja, vou multiplicar por 1/2. Ok? Então, essas são as 3 áreas que eu estou interessado. Mas eu posso comparar facilmente essas 3 áreas. A 3 é a maior área, claramente maior do que a área azul, que é a área do setor, que é a 2. Portanto, a 3 é claramente maior do que a 2. Da mesma forma, a área vermelha é claramente menor do que a área do setor azul. A área vermelha é a 1, a área do setor azul é a 2, portanto, a 2 é claramente maior do que a 1. Muito bem, é disso que eu preciso, essas desigualdades entre as áreas. Ok? Pronto. Agora eu posso esquecer o desenho e só utilizar essas desigualdades. Então, o que nós temos aqui?
nós temos que A1 é menor do que A2, que é menor do que A3. Isto é, cosseno de x vezes seno de x sobre 2 é menor do que A2, que é x sobre 2, que é menor do que A3, que é meio vezes tangente de x, que é seno de x, vezes cosseno de x. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas desigualdades e vou multiplicar tudo por 2 sobre seno de x. Então note que, lembre-se que x é positivo e muito próximo de zero. Seno de x é um número estritamente positivo. X é próximo de zero, mas diferente de zero. Então, seno de x é diferente de zero. Essa expressão, portanto, é porque x é positivo, né, e próximo de zero, seno de x é positivo, então esse termo é positivo. Quando eu multiplico essas desigualdades, o sinal, a ordem, né, ou as desigualdades não são invertidas, então eu vou ficar com o quê? Seno de x vezes cosseno de x sobre 2 multiplicado por 2 seno de x vai nos dar cosseno de x, certo? Essa desigualdade fica na mesma, porque esse termo é positivo. X sobre 2 multiplicado por 2 sobre seno de x, a gente fica com x sobre seno de x, que é menor do que meio seno de x sobre cosseno de x, vezes 2 sobre seno de x. A gente fica com esse 2 corta com esse 2 aqui corta com esse 2 aqui, e a gente fica, esse seno corta, seno no numerador corta com o seno no denominador, ficamos com 1 sobre cosseno de x. Então, ficamos com essa expressão aqui, mas a gente está interessado em seno de x sobre x e não x dividido por seno de x, então a gente vai inverter todos os termos nessa desigualdade. Então, invertendo os termos, a gente tem que inverter os sinais, as desigualdades, tá certo? Quando a gente inverte os termos de uma desigualdade, a gente tem que inverter tudo, tá certo? Quer dizer, note que cosseno de x, x sobre seno de x e 1 sobre cosseno de x, se x é positivo e próximo de zero, são todos positivos. São todos termos positivos. Então, quando eu inverto todos eles, eu tenho que inverter as desigualdades. Então, invertendo cosseno de x, eu fico com 1 sobre cosseno de x. Eu tenho que inverter essa desigualdade. Então, em vez de menor, eu fico com maior. Seno de x sobre x, se eu inverter, x sobre seno de x, se eu inverter, eu fico com seno de x sobre x. Essa desigualdade eu também inverto. 1 sobre cosseno de x, se eu inverter, eu fico com cosseno de x. Muito bem. Então, ficamos com essas desigualdades. Seno de x sobre x está entre 1 sobre cosseno de x e cosseno de x. Bem, como você pode imaginar, eu vou utilizar agora o teorema do confronto. Então,
Vamos calcular o limite de 1 sobre cosseno de x quando x tende a 0 à direita, tá certo? Então, isso é bem fácil de calcular. Deixa eu calcular aqui do lado. Então, o limite quando x tende a 0 à direita de 1 sobre cosseno de x é fácil de calcular porque cosseno de x é uma função contínua, então o limite quando x tende a 0 de cosseno de x é cosseno de 0, cosseno de 0 é 1, que é diferente de 0. Então, pela regra do quociente, o limite de 1 sobre cosseno de x, quando x tende a 0, é 1 sobre o limite desse cara, quando x tende a 0, que é 1. Portanto, isso nos dá 1. Então, o limite dessa função aqui, que é maior sempre que seno de x sobre x, quando x tende a 0 à direita, é 1. Da mesma forma, é até mais fácil, né? O limite quando x tende a 0 à direita de cosseno de x é cosseno de 0, porque cosseno é uma função contínua, é só substituir o valor em 0, né? Então, ficamos com cosseno de 0, que é 1 também. Então, esse limite aqui, quando x tende a 0 à direita, nos dá 1 também. Então, pelo teorema do confronto, o limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 à direita também é 1, certo? Por quê? Porque esta função aqui está entre duas funções, 1 sobre cosseno de x e cosseno de x, e o limite de ambas as funções, 1 sobre cosseno de x e cosseno de x, quando x tende a 0 à direita é 1. Então, pelo teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, né? Teorema do confronto, algumas pessoas chamam esse teorema de teorema do sanduíche. O limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, é 1 também. Ok? Então, deixa eu escrever aqui. Logo, o limite quando x tende a 0 à direita de seno de x sobre x é igual a 1. Ok? Muito bem. Você pode fazer de maneira muito parecida com o que eu fiz aqui. Você pode calcular. Então, analogamente, isso é um exercício, você precisa realmente fazer as contas, tá certo? Eu não estou fazendo. O limite, quando x tende a 0 à esquerda, de seno de x sobre x também é 1. E, portanto, como o limite à direita e à esquerda existem e são iguais, o limite bilateral, quando x tende a 0, sem nenhuma restrição, de seno de x sobre x também é igual a 1. Então, a gente calculou o limite trigonométrico fundamental. Ok? É isso aí.